Olá, paz seja convosco, tudo bem? Estamos aqui para mais um Sobre a Mesa e vamos para o nosso momento de meditação. Hoje nós vamos começar uma série nova e uma série que nós vamos fazer sobre um capítulo da Bíblia, especificamente 1 Reis 18. Gente, quanta riqueza tem em um capítulo. Na verdade, a Bíblia ela é tão maravilhosa que assim, cada pedacinho, cada mínimo de uma palavra, de um versículo, de uma fração de um versículo, já tem uma riqueza para as nossas vidas. E aí nós vamos ver aqui algumas meditações sobre esse capítulo. E nós vamos começar, capítulo 18 de 1 Reis. 3 anos mais tarde, o Senhor disse a Elias: vá ao rei Acabe, que logo enviarei chuva outra vez. Deixa eu situar todo mundo aqui. O rei Acabe e a Jezabel, a rainha, eles eram assim, terríveis. Eles eram medonhos, porque eles faziam tudo que de errado. Tudo que você podia pensar de certo, eles faziam o contrário. Eles eram maus, eles eram cruéis, eles eram vingativos, eles perseguiam as pessoas, eles matavam para tomar propriedades, eles faziam todo tipo de injustiça. E eles eram idólatras, eles adoravam ídolos de tudo quanto é tipo de espécie e se esquecendo do Deus verdadeiro, o Deus de Israel. O Acabe, ele tinha como obrigação servir e adorar apenas Deus. Como representante do povo de Deus, ele tinha que ser exemplo para o povo. E ele fazia totalmente o contrário. Na verdade, ali quem era a cobra era a Jezabel. E a Jezabel manipulava o Acabe. Que o Acabe era um cara fraco, ruim, né? Ele era mau, né? Mas ele era fraco, porque ele deixava se influenciar pela Jezabel. A Jezabel é que mandava nele. E pensa numa mulher má. Pensa numa mulher terrível. Era essa Jezabel. Pois bem, então o Acabe, ele, todos esses desmandos dele, um dia o Senhor mandou o profeta Elias ir até ele e dar uma palavra para ele. Já tinha acontecido um monte de coisas, várias coisas, mas ele tinha dito assim, ele chegou lá e falou para ele assim, olha, vai parar de chover e vai ficar muito tempo, um bom tempo sem chuva. E só vai voltar a chover quando eu falar de novo, quando eu orar outra vez ao Senhor. E esse vai ser o castigo, porque por conta de tanta desobediência sua, por conta das suas maldades e por conta da sua idolatria. Por vocês terem abandonado o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então o Senhor vai castigar vocês. Então vocês vão ficar sem chuva, vocês vão ficar sem água durante muito tempo. E aí, foi passando o tempo, aqui a Bíblia, o capítulo 18 já fala, 3 anos mais tarde, ficaram 3 anos sem chuva. E já estava tudo seco, as pessoas passando fome, porque as plantações já não nasciam, né? Tudo secou, já estavam passando fome, os animais morrendo de sede, se andava muito para até achar um pouco de água para beber. Então, a situação estava crítica. Eles já estavam desesperados. Isso por causa da palavra do Elias, do profeta Elias, que chegou e disse, não vai ter chuva, né, por causa dessa desobediência, e só vai voltar a chover o dia que eu orar ao Senhor que volte a chover, aí vai chover. Veja a situação. Então, vou começar de novo. Capítulo 18. De 1 Reis. 3 anos mais tarde, o Senhor disse a Elias, vá dizer ao rei Acabe que logo enviarei chuva outra vez. Quer dizer que o Senhor disse assim, vou acabar com esse castigo que eu dei a eles, né? Então avisa que vai começar a chover. Verso 2. Elias foi apresentar-se a Acabe, porque o Elias estava escondido, ele vivia correndo e se escondendo, porque durante esse tempo todo, esses 3 anos,
O Acabe falava assim, eu tenho que achar o Elias e fazer ele orar de novo para voltar a chover. Então, o Elias se escondeu porque ele estava sendo perseguido e sendo procurado. Ele se escondia por tudo quanto é lugar. Quando eles estavam chegando para pegar, ele já ia para outro lugar. E assim, e Deus o escondeu, né? Tem muitas, essa história, gente, maravilhosa. Eu indico para vocês, leiam o livro de 1 Reis. Leiam as histórias bíblicas. Gente, eu sou apaixonada pelas histórias bíblicas. São tão maravilhosas, são tão magníficas. Elas têm tanta riqueza para mostrar, tanta coisa maravilhosa, que a gente fica assim, embevecido com tanta história linda, com tanta história fantástica de ver assim como Deus é poderoso. E olha, então Elias estava se escondendo, aí eu já falei que Deus escondeu ele por muitas vezes, em vários lugares diferentes, situações diferentes. Então o Acabe não conseguiu achar ele de jeito nenhum. Mandou soldado, mandou gente atrás, e foi ele mesmo procurar, não achou. E toda vez que eles chegavam, que eles achavam que ia pegar, sumia, desaparecia, o Elias ia para outro lugar. Elias foi apresentar-se a Acabe, então que aí Elias, ele mesmo foi, falou, eu estou indo porque Deus mandou. Enquanto isso, a fome havia se tornado um problema sério em Samaria. Samaria estava passando necessidade, estavam passando fome mesmo por causa da seca. O mordomo da casa de Acabe, o cara que era o que cuidava de tudo lá na casa do rei, ele era o Obadias. E esse Obadias, ele era um homem temente a Deus, ele seguia a Deus, ele era um homem fiel a Deus. E este Obadias, ele era dedicado ao Senhor, em seguir ao Senhor. Uma vez, quando a rainha Jezabel tentou matar todos os profetas do Senhor, todos os profetas de Deus, foi Obadias quem escondeu 100 desses profetas em 2 cavernas. Colocou 50 em uma caverna e 50 em outra caverna. E os alimentou com pão e água. Olha como esse homem, ele era temente a Deus. Ele alimentou, ele cuidou dos profetas de Deus. Veja bem, o Obadias, ele estava numa situação, vamos pensar, ele estava numa situação, entre aspas, confortável. Por quê? Porque ele tinha um bom emprego, ele não trabalhava lá no serviço pesado, ele trabalhava num serviço... Tudo bem que era uma responsabilidade muito grande, mas ele não estava lá entre os escravos, entre os servos mais simples, que tinham serviços pesadíssimos, né? De carregar pedra, por exemplo. Ele tinha um serviço que tinha um certo status, ele tinha uma comida boa, ele tinha uma casa boa, afinal de contas ele servia ao rei. Então ele tinha que ter, né, um certo também cuidado com ele, um certo respaldo com ele. Ele podia ficar na dele. Podia ou não podia? Ele podia. Ele falava assim, tô aqui, servindo ao rei, tô aqui no palácio, na casa do rei, e não vou me meter com problema não. Por quê? Porque se o rei descobre que eu tô fazendo alguma coisa contrária ao que ele quer, ele vai me mandar me matar, ele vai mandar me prender. E ali o povo para mandar matar não custava, não. Pensava 2 vezes, não. Mas o Obadias, esse homem, ele era temente a Deus. Ele amava a Deus. Ele servia a Deus de coração. Embora ele trabalhasse para um homem mau, embora ele trabalhasse para um homem que tinha se afastado de Deus, ele não tinha se afastado de Deus. Ele amava e servia a Deus de todo o coração. Então veja bem aí essa questão. Ele podia ter falado assim, não vou me meter não. Quando na situação, quando a Jezabel mandou pegar os 100 profetas que tinham,
Não tinha só o Elias de profeta, não. Tinha muitos outros, né? Mas pegar os 100 profetas que existiam e prender e matar todos eles, o que ele fez? Ele pegou aqueles 100 homens, tirou da cidade, levou para um lugar escondido, onde tinha 2 cavernas grandes, 2 cavernas escondidas, que ninguém sabia onde ficavam, eram esconderijos, né? Ele foi e colocou 50 em uma e 50 na outra, para poder deixá-los. Se colocasse tudo num lugar, não dava, né? Talvez não coubesse. Então, ele repartiu, colocou 50 num lugar, 50 no outro. E ele, durante muito tempo, manteve aqueles homens escondidos e não adiantava esconder se não desse comida e não desse água. Iam morrer lá, né? Ia ser pior até. Mas ele mandava pão e água para eles. Quer dizer, eles não morreram. Eles ficaram protegidos e eles foram sustentados pelo Obadias. Veja bem, esse homem, gente, é um homem que dedicou a sua vida em servir a Deus. E eu pergunto para você, você dedica a sua vida a servir a Deus? O que você tem feito para servir a Deus? Às vezes você está numa situação confortável. Você fala assim, não vou me envolver, não vou arrumar encrenca para minha cabeça, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Você tem servido a Deus? Você tem se ocupado com as coisas de Deus? Ou você fala assim, não tenho tempo. Eu trabalho muito. Tenho muito serviço. Não tenho tempo para servir a Deus. Será que isso é o certo? Olhando aqui para o exemplo do Obadias, não é não. O Obadias podia falar assim, eu tenho muita coisa para me preocupar, eu tenho aqui a casa do rei, o palácio, para me ocupar, eu tenho tanta coisa, não pode faltar nada para ele, nem para a família dele, eu tenho muito serviço. Ele era o mordomo. O mordomo é aquele que cuida de tudo. Tudo, não pode faltar uma agulha, que ele tem que prever, ele tem que falar assim, eu acho que isso pode acontecer, então tem que ficar prevenido. Eu acho que isso pode faltar, eu tenho que me prevenir. Então, ele não podia deixar faltar nada para o rei. Ele tinha muito serviço. Ele podia falar assim, eu não tenho tempo para cuidar disso. Não, ele dedicou tempo, ele correu risco, porque ele pôs em risco a segurança dele, a segurança da família dele. E ele, muito pelo contrário, ele foi, se arriscou, dedicou tempo e salvou aqueles 100 homens da rainha Jezabel. Por quê? Porque ele temia ao Senhor, porque ele amava a Deus de verdade. E aí você está amando a Deus, servindo a Deus? Ou você está muito ocupado para servir a Deus? Não tenho tempo. Não quero saber não. Não sei, não vou não. Como está sendo a sua vida? O que você está fazendo da sua vida? Será que a sua vida está servindo para alguma coisa? Para servir a Deus, para amar a Deus, para colocar os seus dons, os seus talentos para servir a Deus? Veja bem o Obadias, qual que era o talento dele? Qual era o dom dele? De provisão. Por quê? Porque não era ele que cuidava da casa do rei? Não era ele que tinha que prever tudo que ia faltar para poder não deixar faltar para o rei? O mordomo é isso que faz. Ele cuida para que não falte nada, para que coisa alguma dê errado. Então, Obadias, ele usou o dom dele. Para o quê? Para servir a Deus. Será que você está usando o seu dom para servir a Deus? Você está usando o seu talento para servir a Deus? Ou você está gastando o seu talento? Porque quando a gente usa no mundo, nós estamos gastando. Mas quando a gente usa para Deus, a gente está ganhando. A gente está acumulando bênçãos, acumulando mais e mais coisas boas para a nossa vida, porque Deus não fica devendo nada para ninguém não, viu? Quando você faz alguma coisa para Deus, pode ter certeza que Ele vai te devolver em pagamento muitas vezes mais.
coisas em saúde, em paz, em respostas de oração, em tantas coisas abençoadas, que Deus cuida dos seus. Mas você está fazendo alguma coisa para Deus? Ou você está de braço cruzado só vendo? Vem no culto, assiste o culto, terminou o culto, a paz, tchau, tchau, pessoal, boa semana, nos vemos semana que vem. Só volta na outra semana e não se envolve em nada, não participa de nada, não usa o seu talento. Lembra a parábola dos talentos? Aquele que pegou 10, os 5, que tinha 1, o que tinha 5, que tinha 3, que tinha 1, multiplicou. O que tinha 1 fez o quê? Enterrou e não quis, com medo de perder, não quis trabalhar com ele. E aquele que tinha 5 ganhou mais 5, ficou com 10. O que tinha 3 foi elogiado. O que tinha 1 foi o quê? Foi penalizado. Por quê? Porque não trabalhou com o seu talento, não trabalhou com o seu dom, não trabalhou com aquilo que Deus tinha lhe dado. E aí, você está trabalhando com o que Deus te deu? Esse talento que você tem, você pode usar para as coisas de Deus. Você fala assim, mas eu faço tal coisa, será que isso... Tudo, gente, tudo é necessário na casa de Deus. Um para ajudar num setor, outro para ajudar no outro setor, outro para ajudar no outro setor. Todos os talentos são necessários e são bem-vindos. Por isso, nós precisamos que todos trabalhem juntos para o quê? Para o benefício e o crescimento da obra e do reino de Deus. Então, que você medite nessa palavra e pense bem. Puxa vida, se o Obadias, que era o mordomo do rei Acabe, colocou em risco a vida dele para servir a Deus, o que eu estou fazendo? Não estou fazendo nada. Não faço nada. Eu estou só me alimentando espiritualmente e isso só está ficando, não estou gastando energia, só estou estufando e não estou, o quê? Gerando energia, gerando bênção para o reino de Deus. Se você ficar, imagina só, sentado, só comendo, e não se exercitar, o que vai acontecer? Você vai engordar, vai aquela gordura, aquela mórbida, né? Que vai acabar o quê? Morrendo. Porque você não gasta energia, você não sai do lugar, você sentou ali e nunca mais se levantou. Isso é errado. E espiritualmente é a mesma coisa. Eu só vim na igreja para ouvir a palavra e vou embora. Meu filho, você precisa fazer alguma coisa para Deus. Vamos, mexe esse esqueleto aí, meu filho. Se mexe aí. Vamos lá. Vamos fazer alguma coisa para o Senhor. Usa o seu talento. Olha o exemplo do Obadias. Ele usou o talento dele. O que ele tinha de talento? De ser provedor, de ser um organizador, de ser alguém que previa as coisas, organizando e vendo. E o que ele fez? Ele foi lá, pegou aqueles 100 homens, pensou um jeito, como é que eu vou fazer, onde que eu vou colocar, procurou a caverna, achou uma caverna, achou outra caverna, colocou lá 50 no lugar, 50 no outro, pensou, eles precisam de comida, como que eu vou fazer para levar comida lá sem chamar atenção, sem que eles sejam descobertos. Pensou em tudo isso? Que ele não podia sair assim com um monte de cesta, vou levar comida, Ele tinha que sair escondido, ele tinha que sair no meio da noite, de madrugada, ele tinha que sair com tudo camuflado, para ninguém desconfiar onde que ele estava indo, por que ele estava indo, por que ele estava indo levando tanta coisa. Não é? Levava escondido o pão, levava escondida a água, jarros e mais jarros de água. Você está entendendo? Que ele usou o talento dele para a glória de Deus. E você? Quero deixar essa pergunta, eu quero que isso ferva na sua cabeça. Olha, meu irmão, vou desejar que isso te incomode de um jeito que você perca o sono, você fica desesperado. Credo, que horror, pastora, você está falando isso para mim? Meu filho, eu estou desejando isso, sabe por quê?
para que ser bênção. Porque na hora que você acordar, que isso aí porque não tá te incomodando, você tá aí belo e formoso, braço cruzado, vendo a vida passar. E você tá vendo, e o seu talento você tá perdendo, você tá enterrando o seu talento. Pois eu quero que te incomode, que o Espírito Santo te incomode, te incomode, te incomode. Ao ponto de você chegar aqui na igreja e falar, pastora, pelo amor de Deus, fala o que eu posso fazer para o reino de Deus. Eu preciso fazer alguma coisa, porque eu tô me sentindo vazio, eu tô jogando fora meu talento. Me ajuda, dá alguma coisa para eu fazer aí. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para o reino de Deus? Meu irmão, aí você, conforme você for trabalhando, sabe por quê? Nós vamos ver na próxima vez, a continuação desse capítulo, e você vai ver a recompensa que o Obadias vai ter, tá bom? Você fala assim, eu vou fazer tudo para Deus, Deus recompensa sim, filho. Pode ficar tranquilo que Deus não deve nada para ninguém. Se você fizer um dedinho de coisa, ele vai te responder e te retribuir, tá bom? É lógico que a gente não vai fazer interessado, a gente vai fazer porque a gente quer, ama a Deus, porque a gente adora a Deus, né? Mas Deus, ele retribui sim. Então, você que está perdendo seu talento aí, tá de braço cruzado, enterrando seu talento, faça, acorda, faz alguma coisa para Jesus, faz alguma coisa para Deus, deixa o Espírito Santo te usar, meu filho. Vamos, sacode esse esqueleto aí, você tá parado, vem na igreja, entra, assiste o culto, termina o culto, vai embora e pronto. Só isso é muito pouco, meu filho. Vamos trabalhar para Jesus. Tá acabando o tempo. Jesus tá voltando. Você vai ficar aí fazendo o quê? Não, meu filho, vamos trabalhar para Jesus. No reino de Deus tem tanta coisa para fazer. Tem tanta coisa. Todas as pessoas que falarem assim, eu quero ajudar, vai ter coisa abençoada para fazer. Tá bom? Segura aí que a gente volta para continuar falando sobre o capítulo 18 de 1 Reis, que é lindíssimo. Vamos. Não vou. Ia dar o beijo já, não vou dar o beijo primeiro, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque a tua palavra é maravilhosa e o teu Espírito Santo é super, super, super maravilhoso. E renova a tua palavra. Pedimos, Senhor, que isso venha incomodar os corações das pessoas que estão paradas, que não estão fazendo nada para ti, que venham te servir, te adorar e te servir com os seus talentos. Toca no coração de todos e que possa surtir frutos que saltem para a vida eterna. No nome de Jesus. Amém. Amém? Agora sim, beijo, até a próxima semana.